A meu ver, é inimaginável ter-se um ex-presidente da República portando tornozeleira. Não é um delinquente de periculosidade maior. E sequer há o risco quanto à locomoção, porque o passaporte dele foi depositado no Supremo. Ministro Marco Aurélio Mello, ex-integrante do Supremo Tribunal Federal, surpreende em uma entrevista polêmica e dispara críticas duríssimas ao que chama de alargamento de competência do STF. Segundo ele, a corte passou a julgar cidadãos comuns e até um ex-presidente da República de forma inconstitucional. Ao comentar as medidas cautelares contra Bolsonaro, Marco Aurélio destacou que a imposição de uma tornozeleira eletrônica não condiz com a democracia, fere a dignidade do cidadão e mancha a imagem do Supremo. E, por favor, cada inscrito aqui é um voto contra essa esquerda quebrada, então se inscreve aí, é de graça e faz toda a diferença. Isso, a meu ver, não se coaduna com os ares democráticos vivenciados. É uma medida de força e passa a ser até uma pena, porque alcança a dignidade do cidadão. E nós estamos com os julgamentos sendo procedidos e cabe indagar, né? Quanto à competência, vamos voltar a essa tecla. Onde foi julgado o atual presidente quando alvo da persecução criminal? Foi julgado na 13ª Vara Criminal de Curitiba e não houve modificação da legislação para chegar-se ao julgamento no Supremo. O que ocorre? O Supremo tem o pronunciamento final sobre o direito aprovado pelo Congresso, sobre o alcance da nossa Constituição Federal, mas isso só cobra do Supremo uma responsabilidade maior, já que o exemplo, inclusive, vem de cima. É o que eu falo, a história cobrará do Supremo, amanhã ou depois, né, esse extravasamento da competência, porque o exemplo é péssimo, considerado os demais órgãos que integram o Poder Judiciário. O Supremo passou a julgar cidadãos comuns na área criminal, ex-presidente da República, ex-ministro de Estado e demais pessoas envolvidas no denominado golpismo. Agora, a história, mais à frente, cobrará isso, cobrará esse alargamento. Eu penso que precisamos abandonar o antagonismo reinante. Nunca tivemos esse antagonismo no Brasil e tirar um pouco o pé do acelerador, cumprir a ordem jurídica e tornar prevalecente a lei das leis, que é a Constituição Federal. Dá uma olhada nisso aqui. Você sabia que repercutiu uma notícia aqui na internet? Você pode faturar isso daqui, por exemplo. Ó. Essa notícia está no ar há 10 dias apenas e já gerou esse valor aqui para a gente. Se você quiser entender como é que faz isso, tem um link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vai lá. Agora, objetivamente, ministro, há uma carta do presidente Trump para o presidente Lula. Nesta carta, o Trump anuncia um tarifaço de 50% contra as exportações do Brasil e já na primeira linha, no primeiro parágrafo, ele condiciona o levantamento desta sanção ao arquivamento do julgamento do Bolsonaro, que ele chama de caça às bruxas. Então, isso é um documento, está lá. E o Eduardo Bolsonaro, que está lá fazendo um trabalho meio antipatriótico nos Estados Unidos, ele foi às redes sociais para atribuir esta movimentação do Trump, ou essa decisão do Trump, ao trabalho que ele realizou lá. Portanto, há um pano de fundo para isso, né? E esse pano de fundo está na raiz da decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou. Agora não é mais só do Alexandre de Moraes, mas é uma decisão avalizada por 4 dos 5 ministros da primeira turma, essa decisão de impor cautelares, sanções cautelares alternativas à prisão preventiva ao Bolsonaro, né? O senhor acha que a reação, à luz do que estou falando aqui, a carta, o tarifaço, a menção ao julgamento, a referência a uma hipotética caça às bruxas, a movimentação da família Bolsonaro, o pai admitindo que financia o filho nos Estados Unidos, que tudo isso não justifica, a despeito de tudo isso, as cautelares não são justificáveis?
A meu ver, elas são implementadas por um órgão incompetente, já que esses inquéritos, esses processos crime, deveriam estar na primeira instância. E quando o Supremo se declara competente, ele acaba inobservando o devido processo legal, porque depois que o Supremo decide, não há a quem recorrer. Agora, você veja o que nós passamos a ter. Foi preciso uma emenda regimental para ter esse julgamento após tantos anos no órgão fracionado, ao invés de ter-se o julgamento como deveria ocorrer, principalmente em se tratando de um ex-presidente da República, no plenário, com as 11 cadeiras ocupadas. E há essa concentração na relatoria. Eu não queria estar hoje na pele do ministro Alexandre de Moraes. Eu digo mesmo que os integrantes do Supremo hoje perderam, eles sim, a cidadania, porque não conseguem sair mais à rua sem serem hostilizados. Ora, quando a sociedade atua dessa forma é porque alguma coisa está errada e é preciso parar-se para perceber onde se está claudicando e partir para a correção de rumos. Ministro, aproveitando inclusive a discussão em torno de medidas cautelares, eu queria também trazer aqui o caso do senador Marcos Duval, que está muito em destaque na imprensa hoje também, senador que viajou para os Estados Unidos, mesmo sendo alvo de medidas cautelares determinadas pelo STF, deixou o Brasil pelo aeroporto de Manaus com o passaporte diplomático, uma vez que o outro passaporte dele estava apreendido. Em uma live ontem, Marcos Duval disse que está com a família na Disney. Aí no Instagram, que está bloqueado no Brasil, ele escreveu: hoje estou aqui nos Estados Unidos depois de 2 anos e meio de perseguição impiedosa por parte de Alexandre de Moraes, que tentou me calar, me impedir, me destruir e até cancelou ilegalmente o meu passaporte. Queria uma avaliação do senhor no caso de quais que seriam os descumprimentos aqui, a situação de momento dessa decisão do senador Duval. A que ponto nós chegamos? Um parlamentar, no exercício do mandato, ter a liberdade de ir e vir cerceada e retirar-se desse parlamentar, mediante determinação de depósito, o próprio passaporte. Ele, evidentemente, deixou o país apresentando um documento hábil a viajar, e apresentou o passaporte diplomático que ele retinha e que está em pleno vigor e que não foi cassado e seria, a meu ver, cassado não com 2 S, mas com C cedilha por este ou aquele juiz. Mas vamos aguardar onde chegaremos nessa toada, que não é uma toada, como eu falei, republicana.